Boa tarde, meu nome é Luiz Faro, eu sou a última palestra entre vocês e o Chopp. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e como isso tem sido um desafio nas organizações. Eu sou diretor de engenharia da ForcePoint para as Américas e estou aqui, já tenho, acho que esse é o meu 6º ou 7º Mindsec. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais dividir o palco com clientes, amigos e grandes professores dessa indústria, porque a gente aqui, como fornecedor, a gente tenta ajudar a resolver os problemas, mas quem apanha e quem vive na pele esses desafios todo dia são eles, são os nossos CISOs, né? Então, aqui a gente tem o Cauã, do GoToBank, ele é fundador do GoToBank e sócio. A gente tem o Carlos Eduardo Cadu, da Brinks. Cadu, prazer você estar aqui. E o Lúcio, do Hospital AC Camargo, com o desafio aí, ele cuida de câncer infantil, né? Então ele é o nosso super-herói aqui. Gente, um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem falar rapidinho quem vocês são, de onde vocês vêm, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Cauã Pastore, estou aí há 23 anos na área de TI, basicamente infraestrutura e SI. Passei aí por siderúrgicas e e-commerce, estou no mercado financeiro agora, sou um dos sócios da To Go Bank e estou aqui muito feliz para conversar com vocês sobre AI. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Carlos Eduardo, o pessoal me conhece como Cadu. Trabalho na Brinks, já estou há 17 anos lá, tenho mais de 20 anos de experiência. Já passei por áreas de infraestrutura, auditoria, segurança da informação e também agora sou responsável pela área de segurança da informação e infraestrutura na Brinks. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Sou o Lúcio. Também sou novo que nem o pessoal, já com 20 e poucos anos aí de tecnologia. Venho de empresas de telecomunicações, atacado, varejo. Recentemente, há 3 anos agora, no AC Camargo Cancer Center. Tenho um background de infraestrutura. Acho que minha escola foi infra, e segurança. Hoje eu estou atuando como CISO lá no AC Camargo. Beleza, muito obrigado, pessoal. Então vamos lá, eu acho que a gente vai explorar um pouquinho esse desafio que é a inteligência artificial, especificamente o GenAI. E a primeira pergunta vai para você, Cadu. Tem uma pressão crescente do negócio e desde que o GenAI apareceu, essa pressão do negócio por usar o GenAI como diferencial competitivo. E nós, como segurança, a gente tem uma postura sempre um pouco mais cautelosa. Até que vem alguma necessidade de negócio inegável que abre essa porteira e fala, tá bom, o pessoal vai usar, não vai ter jeito de segurar essa represa. Né? Dentro da Brinks, qual foi o evento gerador que falou, não, tá bom, isso é um diferencial, isso é importante, bora usar? Vamos lá. Assim como outros mods que a gente teve durante esse período nosso aí de tecnologia que a gente vem acompanhando, a GenAI é mais uma que traz para a gente esse desafio. A Brinks é uma empresa de segurança, está no nosso DNA, essa parte de segurança, então uma parte importante que a gente tem junto aos nossos colaboradores justamente essa parte de engajar eles na parte de treinamento, de segurança e de estarem cientes de eventuais riscos que a gente possa estar correndo ao adotar, utilizar algum tipo de tecnologia. Falando de GenAI, eu acho que muito parecido com o que a gente vê também no mercado, em outras empresas, as áreas de negócio começam muito insípido ali, iniciando a utilização de algumas tecnologias, de alguns serviços, e aí começam a tomar gosto daquele tipo de tecnologia, e através disso, junto aliado a necessidades de negócio, a necessidades operacionais que eventualmente sejam identificados, oportunidades de melhorias, né, de fazer diferente de uma forma melhor, é que o uso do GenAI começa a motivar também
esse tipo de reflexão começou esse tipo de reflexão. E a gente, como segurança da informação, né, nós, como responsáveis pela parte de segurança da informação, temos como missão não eventualmente ir na linha do bloqueio, né, ou de restringir, ou de querer colocar algum tipo de... Temos que conscientizar o usuário, colocar para ele, claro, todos os riscos que tem de utilização, adotar plataformas que sejam estandarizadas, né, para a gente estar utilizando de uma maneira mais consciente esse tipo de tecnologia, como também foram para outros tipos de soluções que apareceram ao longo desses últimos tempos. Isso, Cadu, sempre foi uma constante na nossa área, né? O usuário, ele é que nem água, né? Você tem que segurar com a mão aberta. Se aperta demais, escorre entre os dedos, né? Sim. E o fato é que a maioria das organizações passou por esse momento de uma curiosidade, depois vira um perigo e depois vira uma ferramenta de negócio. Isso. Né? Lúcio, Cauã, algum de vocês quer complementar? Como é que foi esse choque inicial? Bom, como o Cadu falou, não dá para barrar, né? Você engessa a produtividade do colaborador se você barra, né? Mas tem que haver a conscientização, né? Você precisa treinar o usuário, de preferência usar uma LLM on-premise, né? Ou uma nuvem privada, né? Algo seu, não usar um chat GPT, mesmo com assinatura, business. Se você puder ter a sua infraestrutura com a sua LLM, que você consegue monitorar os prompts e com as keywords corretas ali, com as triggers corretas de se algo que foi escrito burla ali o que você precisa filtrar, você ser avisado, eu acho que tem que deixar. Faz o serviço bem feito, fecha para deixar o colaborador usar. Não, com certeza. É sempre uma liberdade vigiada. Né? Quando a gente fala de IA, a IA ela é um catalisador. A gente já passou por outros catalisadores na indústria. Né? Então, a gente, quando falou de transformação digital, quando a gente falou de nuvem, quando a gente falou de desenvolvimento ágil, tudo isso foram saltos que aumentaram muito a velocidade da nossa indústria. A IA é mais um desses, ele é um grande acelerador. E a pergunta é, como é que você sabe se você está acelerando em direção ao sucesso ou ao precipício? Né? Como você monitora para ver se esse acelerador está indo para o lado certo? Lúcio. Eu acho que, como tudo que vem disruptivo na nossa área, né, a gente teve a questão da cloud, né, quando a cloud nasceu, né, a gente teve o mesmo movimento. Eu acho que a IA, ela veio, né, esse uso do Gen AI, né, eu acho que lá também a gente teve esse desafio, né, o primeiro foi o não pode usar. Mas você não consegue segurar o negócio precisa, né, lá no AC Camargo a gente tem são 3 pilares, né, tem a área assistencial, que é hospitalar, eu tenho uma área de ensino, né, grande parte dos doutores em câncer a gente forma lá, e tem a área de pesquisa. A área de pesquisa ela tem que ser disruptiva, ela tem que ter liberdade, e ela usa muito, né, esses insumos, né. Claro, eu acho que essa Gen AI ela tem que sempre ser usada com muita cautela, né, porque ela tem que ser um apoio, uma segunda opinião, você não pode acreditar fielmente no que está lá. Eu acho que é um desafio ainda das Gen AI, a qualidade da informação. Mas quando chegou para a gente, o não, ele durou muito pouco tempo, né? E aí a gente teve que primeiro, não, então vamos ter que aceitar, vamos. Então a gente teve que procurar toda a parte de mecanismo de proteção daquilo, né? Então, desde de conseguir que o nosso DLP chegasse, né, a monitorar o que é jogado nas plataformas, né? O nosso proxy tinha que monitorar, o DLP tinha que monitorar, a conscientização dos usuários é fundamental. Gente, vocês têm que usar, mas usa certo, né? Só que você sabe que o usuário é aquela coisa, né? Ele pode falar assim, não, eu entendi, eu vou usar certo, mas, cara, deixa eu só dar um Ctrl V aqui, né? Só acontece aqui com a gente, eu acho que ninguém passa por isso, né? Então, por isso que a gente teve que procurar medidas de contenção.
né? A gente lida muito com o prontuário do paciente, a gente lida muito a gente tem pacientes que são publicamente expostas e a gente não sabe que vai para aquela GNAI. Tudo que você cola lá, você não sabe se ele vai ser reaproveitado, se ele vai ser alimentado. Então, a gente só conseguiu realmente fazer a liberação quando tinha certeza que se alguém jogasse algo ali que infringisse o vazamento de dados, nossas políticas, é que a gente conseguisse conter adequadamente, né? Lúcio, e você cuida de dados sensíveis de uma população extremamente sensível. Então, claro, desde pesquisa médica até dados pessoais, inclusive de menor de idade, são dados muito críticos. Legal que você conseguiu estabelecer controles que permitiam esse uso e permitiam acelerar a pesquisa, e uma pesquisa nobre em direção à cura, através dessa tecnologia. Cauã, depois, quando a gente entrou com nuvem, né, a gente começou a falar muito de Shadow IT, que era os puxadinhos, né, era o cara que usava o GitHub para colocar código corporativo na conta pessoal, era o cara que assinava meia dúzia de servidorzinhos na Amazon, tinha até os servidores de debaixo da mesa que a gente achava nas empresas, e quantos desses a gente não foi surpreendido, porque, servidor escondido, não tinha backup, não tinha governança, o dia que esse negócio parou a área inteira. A fita de backup estava debaixo da gaveta do DBA. Nossa, então, né? Quantas vezes, né? Mas o mundo evolui, a moda muda, né? E de Shadow IT fomos para Shadow AI, né? Os puxadinhos de inteligência artificial que a gente não sabe. Rolou Shadow AI para vocês? Aconteceu? Você já viu casos em que o pessoal começa a usar AI não sancionada pela empresa? Sim, isso acontece bastante, né? É raro, mas acontece com frequência. Eu acho que eu já antecipei um pouco a resposta que eu vou dar aqui na outra fala, mas isso tem, e a gente tem que ficar de olho, não só a conscientização, mas como o Lúcio falou, DLP bem ajustado, tem que estar bem parametrizado, você tem que ter monitoração disso aí, ou com a ferramenta da ForcePoint, ou com seu LLM ali na on-premise ou na sua cloud privada, né? Mas você tem que ter o controle, porque vai acontecer, e se você não tiver os mecanismos de controle e conscientização de usuário, vai vazar dado importante, dado crítico, porque as pessoas entenderam que a AI ela alavanca muito a sua produtividade. Então, às vezes, o cara ali, o analista financeiro, que precisa entregar uma planilha com um relatório X, ele viu que o algoritmo da AI vai fazer melhor para ele mais rápido, e ele vai fazer o upload num chat GPT da vida para ter o resultado que ele precisa. Então, e é uma loucura que pouca gente lê os termos de uso, né? Exatamente. Então, quando você põe código na AI, depois você não pode patentear o código. Quando você joga dado financeiro, esse dado tem que ser publicado como fato relevante. Acaba gerando uma série de inconvenientes, né? Mas é mais uma arena. Então, antes a gente falava em, poxa, você não pode jogar dado corporativo no seu Dropbox pessoal. Você não pode jogar dado corporativo no seu Facebook, né? no seu Orkut, até quando isso começou. E o fato é que essa é mais uma arena, né? Eu acho que a grande diferença é velocidade. É uma velocidade bem diferente. Cadu, Lúcio, não sei se vocês têm algo a complementar. Muito que o Coan comentou, né? Eu acho que são desafios que a gente tem, né? Acaba tendo com relação a essa facilidade que hoje todo mundo acaba tendo acesso a tecnologias, acaba tendo a recursos, a parte de seja montar um servidor na cloud,
e querer já começar a distribuir ou fazer a sua aplicaçãozinha ali de modo caseiro, não, mas eu só estou testando, eu só estou avaliando. Essa é sempre o início que a gente observa e a gente tem que, na verdade, ir trabalhando com todos, né? Eu acho que parte desse nosso desafio como responsáveis por segurança da informação dentro das empresas é fomentar essa responsabilidade, é fomentar essa visão para todo mundo que realmente a gente, principalmente quando a gente tem obrigações, que nem lá na empresa a gente tem SOX, então tem uma série de controles que tem que ser observados, e fornecedores também, né, e tudo mais, cadeia de fornecedores, que tem que estar envolvida numa pré-análise. Então, tudo isso é importante para garantir ali o correto uso da ferramenta e também do pessoal, né? Então, acho que essa é a minha aí, né? Pois é, eu imagino se começarem a querer montar rota de carro forte em cima de GenAI. Então, isso tem que ser tudo muito bem definido e orquestrado, né? Porque se isso, a gente trata o dado desde o início do cliente que a gente está recebendo, até lá dentro como tratamento, até o seu destino correto. Então, existe toda uma preocupação nossa nesse sentido. E junto às áreas de negócio que também estão utilizando essas informações para dar continuidade no atendimento, para dar uma melhor resposta ao nosso cliente. Então, a gente tem esse mote, essa responsabilidade dentro da empresa, né? É o nosso eterno desafio de tentar fazer um patch numa vulnerabilidade de camada 8, né? Ensinar o nosso usuário a não criar vulnerabilidades dentro do nosso negócio. Gente, eu queria chamar os três para comentar essa seguinte. Quando a gente começou a falar de rede social, vinha muito o mote do online is forever, né? Uma vez que você postou na rede social, não adianta você querer apagar o post. Botou lá, isso foi indexado, consumido, gerado, e não tem puxar de volta, né? Quando a gente fala de AI, a gente vai para o prompt is forever, né? Botou ali no prompt da AI, isso entrou para dentro do modelo, e uma vez dentro do modelo, a informação que você deu na sua pergunta vai virar a resposta de alguém. Vocês já tiveram o caso que... preciso chamar os homens de preto aqui para ver se eu consigo fazer essa AI esquecer alguma coisa? Você já teve esse incidente do... Tá bom, botaram lá, e agora? Como é que foi esse evento para vocês? Bom, ainda não, mas é uma situação bem complicada. A gente percebe que cada vez mais o uso da GenAI traz esses desafios para a gente, né? Com relação ao correto uso da informação. Se alguém publicar algum dado sigiloso, igual você comentou, seja um trecho de um código-fonte, seja uma parte de um contrato que é sigiloso com um cliente ou de um processo. Então, tudo isso, se isso ocorre, aí que está o desafio. Aconteceu. Você até vai conseguir, eventualmente, com as ferramentas adequadas implementadas, detectar que houve ali um uso inadequado daquela ferramenta e publicando algum tipo de informação dentro daquele ambiente que você já não tem mais controle, vamos dizer, até certo ponto. E aí é que fica o desafio, né? Pra gente, como é que você vai atuar junto à OpenAI para solicitar esse tipo de revogação? Eu acho que, bom, lá, assim, eu vou até mudar minha resposta, né? Eu não sei. E esse eu acho que é o grande dilema de segurança, né? Você pode achar que nunca aconteceu. Tô falando de mim, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas é pra gente tirar o sono mesmo, né? Porque você fala, eu não sei. Então você começa monitorando tudo. Porque você vai criar suas regras de proteção, você vai criar suas políticas. Olha, eu sei que o prontuário do paciente é uma informação sigilosa para o hospital. Então tá bom, eu vou colocar na minha regra lá, se alguém tentar, né? Então, PAI, PAGI, né? No caso, na gente, que é da área de saúde. Mas, e se tiver uma coisa que eu não sei? Que eu não mapeei ainda, né? Então, eu acho que isso fortalece a necessidade, assim, que nem os amigos comentaram aqui, né? Você tem que trazer a camada 8 para perto. O pessoal fala, mas conscientizar não funciona. Funciona, gente. Funciona.
Eu acho que trazer o usuário para perto, trazer a área de negócio, porque também assim, o negócio não tem consciência até do próprio uso da GenAI, né? Cara, não usa isso aqui como a verdade absoluta, né? Porque às vezes para ele, que não é da área de tecnologia, aquilo ali é Deus, né? Então eu falo, cara, tá aqui, ó, tá pronto, e eu ganho tempo, só que, gente, a formação dali, tem até uns artigos que eu estava lendo, o grande desafio hoje da GNI é assim, não dá para confiar. O retrabalho que dá para você avaliar o que ele te traz ainda é o é a grande barreira, né? Então, acho que começa na camada 8, né, a gente trazendo, mas eu acho que a gente, como os tecnês aqui, né, a gente da área, né, que tem que proteger ali, eu acho que a gente tem que realmente... Eu de verdade, eu não faço nem ideia, tá, Faro? Como é que você faz para desaprender na IA? Até se vocês souberem o caminho, me avisa. Mas eu acho que hoje eu acho que a preocupação maior é assim, eu tenho que monitorar tudo, eu tenho que ter um trabalho recorrente de olhar os meus logs ali, né, para retroalimentar as minhas políticas, porque fato que eu acho que a questão assim, vai acontecer. Ainda não aconteceu, tá? Mas é uma forma que eu vejo de controle, vou frisar de novo, é o LLM local. Isso aí você tem um controle muito maior do que você está gerenciando, né? E se vier algo inapropriado, tá ali na sua infraestrutura, você consegue. Uma outra forma, se você não for possível na sua organização ter um LLM local, é alguma ferramenta que faça a remoção disso, né? E eu vou até aproveitar a deixa de vocês, e obrigado, para convidar todos. O Ronan Murphy, que é um dos nossos seniors aqui da ForcePoint, ele vai apresentar uma solução para desaprender AI daqui a pouquinho. Tá? Então, ele vai estar ali nas salas menores, que ficam no andar de cima. E uma das coisas que ele vai mostrar é, claro, em condições específicas, você tem que ter um AI pago, você não pode fazer isso no free, mas a gente consegue separar a farinha do pão depois do pão pronto. Então, a gente consegue ir no modelo e arrancar informação que foi colocada dentro dele. Isso é uma integração super diferente que a gente fez com a OpenAI. É código específico nosso que está lá dentro. Eu recomendo vocês darem uma olhada, porque por mais que a gente faça conscientização, por mais que a gente faça prevenção, incidente vai acontecer. E quando acontecer, é fundamental o plano de resposta. E o plano de resposta passa por, será que eu consigo entrar lá dentro e arrancar? A resposta é, em determinadas condições, sim. Por favor, deem uma olhadinha na palestra do Ronan Murphy, vale muito a pena. Ou se vocês forem no Gartner semana que vem, fazer propaganda do outro evento, vamos bater aqui, mas a gente também vai mostrar. Para a gente fechar, pessoal, uma dos grandes chamarizes da inteligência artificial é tentar resolver um grande problema na nossa área, que é a crise de mão de obra. Quanto mais alto na cadeia você vai, mais sênior o seu recurso, mais especializado, menos tem. E a gente precisa deles e precisa muito. A inteligência artificial vem com uma promessa de ajudar nessa crise de mão de obra, de eu automatizar algumas coisas de forma mais profunda e precisar de menos gente. Essa é uma experiência que tem acontecido nas organizações de vocês? Como isso apareceu? Começar falando de um caso, tá? De um executivo conhecido meu, de uma fábrica de celulose, que eles precisavam que os analistas retirassem relatórios do SAP. Tá? Nem todos sabiam, tinham expertise para tirar tudo que era necessário do SAP. E para aumentar a produtividade, eles integraram um robô, né, de AI com o Teams. Né? Então, a pessoa conseguia, em linguagem natural, fazer o prompt no próprio Teams, né, para um contato específico, mandava, escrevia o que precisava e retornava para ela os dados. Né? Então, sensacional, economizaram muito, né? Não só tempo, como curva de aprendizagem. Você consegue contratar alguém que não domina SAP,
né? E eles fizeram isso também para criar novos reports, né? Alguns módulos ali que eles precisariam de um ABAP para customizar o SAP, eles conseguiram, via AI, resolver o problema deles. Então, isso achei sensacional, um caso muito legal. Eu, particularmente, uso também, tem uma ferramenta chamada Creo AI, né, que é uma ferramenta de um brasileiro chamado João Moura, que ela cria os agents, né? Você cria agents, você dá a especificação do que ele vai fazer, qual que é a tarefa dele, e você consegue criar vários funcionários ali virtuais que vão trabalhar para você. Você pode criar um time de um red team, né, para pen test. Você pode criar até um blue team que vai ficar monitorando esse red team. Então você tem N possibilidades. Ele, claro que não vai substituir sua equipe, mas ele vai ajudar. Ele vai reforçar aí o time. Então, acho que a AI generativa veio para ajudar muito, não para substituir os times, mas para fortalecê-los. Poxa, Cauã, você tá falando que tá mexendo com os abapeiros do SAP, daqui a pouco você vai mexer com os velhinhos do COBOL. Aí eu vou ficar preocupado, meu. Esses caras, cuida deles, que é população vulnerável. Cadu, como é que isso aconteceu lá na Brinks? Então, é muito relacionado a essa parte de mudança que a gente vê. As tecnologias é mais na linha de que eu vejo é a utilização, né? A questão da utilização da tecnologia para auxiliar como uma ferramenta. Eu ainda sou da opinião que, ok, em certas camadas do processo, talvez, em alguns momentos, a IA de fato vá substituir algumas tarefas de maneira até muito mais eficiente, com menos erros, com menos, como são principalmente processos repetitivos, igual aconteceu alguns anos atrás com as questões dos bots, que a gente começou a criar as máquinas para automatizar algum desses processos, muitos processos repetitivos. Então agora com o Gen AI, ele vai talvez se somar a isso e trazer para a gente uma excelência maior, um resultado melhor e trazer para a empresa mais resultados de uma maneira mais rápida. E eu acho que o desafio mais profissional, falando das pessoas, é mais se prepararem, né? Estarem ali cada vez mais aptas para estarem trabalhando com esse prompt, para estarem trabalhando com esse tipo de tecnologia. A gente sabe, a gente está aqui no evento de segurança da informação, a gente vem passando por uns momentos aí cada vez mais difíceis, né, do ponto de vista de sempre estar preparando as pessoas, principalmente a nova geração, para estar ajudando a gente nessa proteção de segurança da informação. Então, a ferramenta vem para somar, para tornar essa passagem, esse novo caminho que a gente tem que trilhar mais fácil, mais ágil. Maravilha, obrigado, Cadu. Lúcio, a gente sabe que como profissionais de segurança tem um componente aí de um pouquinho de paranoia, né? A gente é naturalmente paranoico. E aí, quem vigia o vigilante, né? Quem vigia a AI? Eu acho que nessa questão de achar que vai substituir, né? Falar, vamos perder, vai perder headcount, vamos substituir headcount, né? Eu acho que ainda está muito cedo, na minha visão, sabe? Justamente o que eu comentei, né? Eu acho que o retrabalho ainda para entender, né? Até o retrabalho para analisar o retorno, né? Ele ainda é custoso. Óbvio, né? Que nem eles disseram, né? Eu acho que atividades mais simples, né? Coisas mais assim, com uma lógica menos, né, agressiva ou que são atividades que não vão. Vou dar um exemplo, né? Eu não posso dar para um médico e falar, ó, faz um diagnóstico de um paciente com câncer no GNI, né? Jamais. Quem confiaria em um hospital desse? Acho que ninguém, né? Mas eu acho que coisas mais simples, pegar uma segunda opinião, né? Eu acho que sendo bem simplista, quem me perdoem, quem usa GNI, mas com um mecanismo de pesquisa avançada, eu acho que é uma ótima alternativa, né, para você. Mas isso, nossa, claro, a gente usa bastante, né, mais para atividades operacionais, para coisas mais. Eu ainda acho que para substituir um headcount ainda tá um pouco longe. Eu concordo com você. Eu acho que coisas muito operacionais, talvez ajudar um pouco
quando existe um pico, para ajudar esse pico a ser um pouco mais gerenciável, da agilidade. Agora, eu sinceramente espero que o meu diagnóstico, se ele for feito por uma máquina, que tenha o ser humano olhando para essa máquina, né? Acho que a gente ainda falta um tempo para a gente ter máquina fazendo isso. E quando tiver, a gente vai estar de olho, né? Com certeza. Nós aqui, a nossa função é garantir que essas máquinas se comportem, né? Nada de Skynet por aqui. Bom, gente, eu queria agradecer Lúcio, Cauã, Cadu, por participar comigo desse painel. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tá? Daqui a pouco o pessoal vai abrir para o chopp, então falta pouquinho. E eu deixo vocês com o próximo painel. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.